Meus irmãos, vamos então à pregação da palavra de Deus deste domingo. E para isso nós vamos retornar ao primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 8. Abra sua Bíblia então, meu querido irmão. No primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Aliás, nós começamos esse sermão já faz um tempinho, né? E nós não terminamos. E nós pretendemos hoje, Valéria, Rodrigo, Caio, Bia, terminar esse sermão que nós não terminamos, né? Primeiro Reis, capítulo de número 8. Esse texto que nos fala do culto que Salomão ofereceu a Deus para a consagração do templo, trazendo a Arca da Aliança para dentro do templo, especificamente para dentro do Santo dos Santos, aquela câmara mais interna daquele edifício. Então nós vamos ver agora como é que este culto que Salomão promoveu, diante do qual para o qual, melhor dizendo, todo Israel fora chamado para prestar a Deus esse culto, nós veremos o que este culto nos ensina no nosso culto que oferecemos a Deus. Certo? Este culto aqui, ele tem princípios que nos ensinam a cultuar a Deus segundo a vontade dele. E é isso que nós vamos aprender. E começamos a aprender no último sermão em 1 Reis. E vamos continuar aprendendo segundo a pregação da palavra de Deus nesta noite, se Deus assim permitir nos ajudar. Vamos então à leitura? 1 Reis, capítulo de número 8, de 1 a 11. Eu farei a leitura, os irmãos, prestem atenção naquilo que Deus nos diz, leiamos reverentemente, aí, acompanhe a leitura reverentemente, porque Deus nos fala quando a sua palavra é lida. Então veja o que Deus nos fala. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etamim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que, de tão numerosos, não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, nós pedimos ao Senhor mais uma vez que nos abençoe na pregação da sua palavra agora lida, e que nós aprendamos, ó Deus, segundo a tua misericórdia, segundo a tua graça, a cultuá-lo, ó Deus, como convém aos santos, ó Pai. E que o Senhor nos instrua então, através do Espírito de Cristo, a que nós prestemos um culto agradável ao Senhor, segundo a sua glória, santidade e misericórdia. Assim nós oramos, pedimos ao Senhor que nos conduza na pregação e no ouvir da mesma. Em nome de Jesus nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós vimos no sermão anterior,
no último sermão desse texto de 1 Reis, que provavelmente esse foi o maior culto já celebrado no Antigo Testamento, quiçá de toda a história, a Deus por Israel. Maior culto. O culto mais impactante. O culto certamente mais glorioso daquilo que um homem poderia realizar. Esse culto que Salomão ofereceu a Deus naquela oportunidade. Toda a congregação de Israel, imagina, irmãos, todas as tribos de Israel unidas em Jerusalém. Veja a multidão. Para a procissão da Arca da Aliança até o templo construído por Salomão. Todos os sacerdotes, todos sem nenhuma exceção, prestando adoração ao Senhor. A Bíblia diz que todos eles se purificavam, não só os que estavam cumprindo o seu turno, todos os sacerdotes da tribo de Arão, da tribo de Levi, da família de Arão, se purificaram, se lavaram para aquele dia. Os levitas também lá estavam, para conduzir a congregação nos cânticos de adoração e ações de graças. Com a sua voz, eles ofereciam uma melodia de gratidão a Deus. Aliás, o texto correlato a esse texto, que nos conta essa mesma história, esse mesmo momento, lá em 2 Crônicas, diz que eles cantavam, o povo cantava guiado pelos levitas, dizendo, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles entoavam esses cânticos enquanto levavam a arca nessa procissão da cidade baixa de Jerusalém até onde estava o templo, no monte, no pico do monte, para ali a arca descansar. E quando a festa, esse culto maravilhoso, se apresentou no seu clímax, na hora sua mais alta, o rei Salomão aparece em toda a sua glória real, e com ele os líderes do povo. E nós vimos aqui no texto que sacrifícios e mais sacrifícios foram oferecidos. O texto diz até que eles perderam as contas de quantos bois, de quantos animais foram sacrificados a Deus naquele dia. E por fim, a glória do Senhor, veja como esse momento foi singular. A glória do Senhor se manifestou como uma nuvem descendo e enchendo o templo, de tal maneira, uma nuvem tão espessa que a presença dos sacerdotes no templo não fora mais possível. Eles saíram correndo, porque o Senhor descera no seu templo. Então veja, culto magnífico, culto sem precedente. Mas este culto, meus irmãos, ele tem a nos ensinar hoje a nós. E por meio de Cristo, nós podemos oferecer certamente um culto e um sacrifício superior, porque é baseado em Cristo, naquele Cordeiro que veio de fato e morreu pelos nossos pecados. Mas nós então vamos ver hoje, ou vamos continuar, melhor dizendo, vendo aqui no texto, aquilo que este culto de adoração nos ensina, para que nós adoremos a Deus conforme a sua vontade. E a primeira coisa que nós vimos já no último sermão nesse texto, foi que Deus merece todo louvor. E isso é muito claro nos primeiros versículos. Olha só comigo aí, acompanhe. Deus merece o louvor de todos, ok? Essa é a primeira coisa que nos ensina esse texto. Que Deus requer que todos o adorem. Olha só o que diz o versículo 1. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias, dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens, veja, todo o povo, veja o versículo 3, vieram todos os anciãos, veja aí, novamente, todos eles estavam unidos, meus irmãos, nesta festa. Todos os homens se reuniram para a adoração. E olha só o versículo de número 4. E levaram para cima, a arca para cima, com a tenda da oração e também os utensílios. E os que nela havia, sacerdotes e levitas estavam também ali, e que os fizeram subir. Irmãos, você vê toda a congregação unida para a adoração. O versículo 5 começa dizendo, o rei Salomão e toda a congregação de Israel se reuniu a ele para adorar. Então veja,
todos os cabeças, versículo 1. Todos os homens, versículo 3. Todos os anciãos, versículo 5. Toda a congregação. O que está ensinando? Que todos devem adorar a Deus. Que todos deveriam estar hoje aqui, tendo condição para isso e saúde, segundo a providência. Todos deveriam estar aqui hoje à noite. Todos devem adorar a Deus. Todo o povo de Deus deveria estar, respectivamente, em suas igrejas fiéis e verdadeiras, adorando a Deus nesse dia. O dia do Senhor. O dia estabelecido para o culto solene. Sem exceção, ninguém deveria ficar em casa. Ninguém deveria ter a opção ou a escolha de hoje eu não quero adorar. Todos são chamados à adoração. Todos devem estar presentes. Nós vimos também, não só isso, na última vez que vimos o texto, que pregamos nesse texto, mas vimos também que todos incluem homens, mulheres e crianças. E aqui nós defendemos, irmãos, que as crianças devem cultuar conosco a Deus. Laura, você está aqui agora conosco cultuando a Deus, porque Deus deseja que você esteja. Você faz parte desta igreja aqui. Nós somos seus irmãos. Nós estamos juntos com as crianças. Nós somos o mesmo povo. Então, por isso que nós não despedimos as crianças para um culto particular, costumeiramente se chama de culto infantil. Mas nós permanecemos com as crianças aqui. E veja, irmãos, quando eu falei disso no ano passado, eu deixei bem claro. Irmãos, a gente sabe que nós fomos criados, muitos de nós aqui, inclusive esse que vos fala, foi criado através de cultos infantis. Na minha época tinha um culto infantil, certo? E Deus, na sua paciência, no seu trato, abençoa de certa forma essas coisas. Mas na Bíblia não há fundamento para isso. E sabedores disso, nós corrigimos nossa posição, nosso posicionamento quanto ao culto prestado. Todos adoram juntos. Você vê aqui que toda a congregação, sem exceção, está naquele dia reunida para adorar a Deus. E Deus abençoa as crianças, porque quando elas estão conosco, elas se sentem como são de fato, parte da igreja, não excluídas, mas parte da igreja. E elas aprendem ao nos verem adorando, elas estão aprendendo. E elas vão imitar essas coisas, como a criança faz muito bem, não é? A criança imita, não é? O que vê nos pais, ela começa a imitar. Então aqui ela começa a imitar o que é bom. Ela começa a aprender e a agir conforme o que ela tem testemunhado. Por isso a importância das crianças conosco. Então, nós vimos então em primeiro lugar, para eu não perder muito tempo aqui, já que nós já vimos isso, no sermão de início desse texto, sermão que nós pregamos há pouco tempo atrás. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que todos devem cultuar a Deus. Deus chama a todos para o fazerem. A segunda coisa, e agora nós entramos em terreno novo, por assim dizer, que nós não vimos, nós vimos só o primeiro ponto, agora vamos aos pontos seguintes. A segunda coisa que nós aprendemos aqui também nesse texto, sobre adoração, é que Deus exige todos os sacrifícios. Olha o versículo de número 5. Vamos ler juntos? Leiamos. O rei Salomão sacrificando ovelhas e bois, e então velozes não se podiam contar. Irmãos, esse versículo, esse fato narrado nesse versículo, ele nos lembra algo que aconteceu muito semelhante com Davi. Quando Davi trouxe pela primeira vez a arca para Jerusalém, não havia templo ainda, mas Davi preparou um lugar em Jerusalém para a arca. E lá em 2 Samuel, diz assim: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava Davi bois e carneiros cevados ao Senhor. É interessante aqui que há um acréscimo de um comportamento que não há no texto aqui que nos narra sobre o culto que Salomão presta. Lá em 2 Samuel, Davi está trazendo a arca de uma cidade para Jerusalém. A arca estava em outra cidade, ele está trazendo a arca para Jerusalém, e ele faz isso com tanto respeito, com tanto temor, que o texto diz que a cada 6 passos, imagina isso, a cada 6 passos que eles davam com a arca, eles paravam e sacrificavam animais ao Senhor. Aí davam mais 6, sacrificavam ao Senhor, davam mais 6. Porque vocês se lembram que na primeira tentativa deles levarem a arca para Jerusalém, lembram, né?
fizeram uma carroça de boi, a carroça bateu numa pedra lá, a arca quis virar, o homem tocou nela, morreu. Então, agora eles têm todos os cuidados a lidar com a arca sagrada ali que representava Deus. Representava Deus. Não era Deus, representava Deus, a presença de Deus. Então eles estão todos cuidadosos. Nós não sabemos se Salomão fez a mesma coisa que o texto não diz. Mas o que é verdade é que tanto Davi quanto Salomão, quando conduziam a arca, sacrificavam. Isso aqui é muito claro no nosso texto. Meus irmãos, por que sacrificavam? Por que sacrificavam? Porque na presença do Deus Santo, o pecado necessita de expiação, necessita de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como pecadores podem se aproximar de Deus? E ali, no caso específico, como pecadores podem lidar com a arca? Como é que eles podem manusear a arca ou estarem ao redor da arca se a arca representa o Deus Santo? Então esses pecadores devem ser expiados. Esses pecadores devem apresentar sangue, devem apresentar ofertas no seu lugar para que eles possam subsistir na presença de Deus. E é por isso que eles estão aqui a sacrificar, a ofertar esses muitos animais. E é interessante, meus irmãos, que num livro que é tão preocupado, Vitor, Leandro, Patrícia, Valcácer, é um livro que é tão preocupado com números, com precisão, não é verdade? A gente está vendo o Primeiro Reis, lembra da construção do templo? Olha, tanto tinha tal medida, e tal tinha medida tal, não é verdade? Não é, Diácono Felipe? Um livro que é tão preocupado com exatidão numérica, aqui diz que os sacrifícios não tinham como contar. Eram tantos sacrifícios que eles perderam a conta. Então veja, diante de Deus, Ele requer todos os sacrifícios. Todos os sacrifícios. Ok? Porque é necessário que um Deus santo tenha de fato a expiação do pecado. Porque o pecador não pode subsistir na presença do Deus santo se não houver sacrifício. Se não houver um substituto. Irmãos, é muito provável que essa festa, esse culto, acontecera no dia da expiação. Muito provável. Porque lembram-se do dia da expiação, lá em Levítico 16, aquele dia no ano especial? Lembram-se que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos? Você lê isso lá em Levítico 16. Era um dia no ano especial, um dia único, em todo o ano, em que o sumo sacerdote, naquele dia apenas, entrava no Santo dos Santos, onde a arca descansava, para fazer ali, diante da arca, oferta de sangue por ele, pelo próprio sacerdote, pelos seus filhos e pelo povo. Então era uma oferta do sacerdote, mas era uma oferta também coletiva pelo povo. E a época deste culto aqui narrado aqui a nós é na época do 7º mês do calendário religioso judaico, que era o mês onde se comemorava a festa dos tabernáculos. É bem possível que essa festa tenha acontecido próximo ou no dia da expiação. No dia em que o sumo sacerdote fazia oferta não só por ele, mas por toda a congregação, por todo o povo de Deus. Irmãos, nós vimos aqui os sacrifícios sendo feitos, certo? E nós aprendemos então que no culto Deus requer todos os sacrifícios. Mas vamos aplicar para nós aqui. No que diz respeito à nossa salvação, não precisamos mais fazer sacrifícios como faziam os israelitas. Não há mais a exigência de nós oferecermos animais em nosso lugar diante de Deus, para morrerem por nossos pecados. Não, meus irmãos. Essa exigência que Deus estabeleceu foi plenamente satisfeita por Cristo na cruz. É por isso que nós não precisamos mais, quando estamos na presença de Deus, oferecermos sangue. Porque o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, derramou sangue puro por nós. O Cordeiro de Deus fora morto, cumprindo todas essas prescrições, todas essas exigências. Tudo agora que Deus exige de nós, os sacrifícios, Natália, que Deus exige de nós, não são mais de sangue, mas sacrifícios de louvor, sacrifícios de ação de graças.
que devem ser dadas a Deus por meio de Cristo. E aí, meus irmãos, esses sacrifícios e ações de graças, de adoração e gratidão, devem ser incontáveis, como foram naquele dia os sacrifícios de bois, de animais diante de Deus. Nós não devemos nos cansar de sacrificar a nossa vida como oferta de ação de graças ao Deus que deu o seu Filho por nós. Meus irmãos, Deus exige todos os sacrifícios. E os nossos sacrifícios de ações de graças devem ser abundantes diante de Deus. Nós devemos, então, dar-lhe como sacrifício o nosso tempo, a nossa boca, cantando hinos de adoração a Ele, as nossas orações de agradecimento, render-lhe, meus irmãos, o nosso dinheiro, através de dízimos e ofertas, servi-lo com inúmeros atos de amor e misericórdia para com o próximo. Esses são os nossos sacrifícios. Os sacrifícios pelos quais nós adoramos a Deus, nós cultuamos a Deus. Nós devemos dar tudo. Há um exemplo que ele li no livro, que falava sobre sacrifícios a Deus. Aqui conta a história de dois irmãos novos, meninos ainda, uma menina e um menino, bem novos ainda. E a menina, a irmãzinha deste menino, ficara doente. E a doença dela era uma doença atípica, uma doença muito rara. E para que ela fosse curada, ela precisava de transfusão de sangue. Só que não era um sangue qualquer que ela precisava. Ela precisava de alguém, do sangue de alguém que tivesse tido a mesma doença com a qual agora ela estava. E pela providência, o irmãozinho dela mais novo, tivera passado pela mesma enfermidade. Então ele tinha o que era necessário. Então o irmão mais novo, ouvindo a conversa dos médicos com os pais sobre essa necessidade, ele se ofereceu. Olha, eu posso dar o meu sangue pela minha irmã. E então levaram ele para a sala e começaram a fazer a transfusão de sangue. Colocaram ele do lado e ele começou a dar o sangue pela irmã. Aí o médico passou por ele, olhou para ele, ele era um menininho ainda, perguntou se estava tudo bem, ele olhou para o médico e disse: quando é que eu vou morrer? Aí o médico: como? Quando é que eu vou morrer? Não, você não vai morrer. Ele: não, mas eu estou pronto para dar todo o meu sangue pela minha irmã. Aí o médico disse: mas não vai precisar todo o sangue, é só um pouquinho dele. Aí ele: então tá bom. Mas ele achou que ele ia dar o sangue todo dele para a irmã que estava doente. É assim que nós devemos estar prontos para com Deus. Dar toda a nossa vida, e não menos. E não menos. Toda ela. Lembra? Todos os sacrifícios, até perderem a conta. Toda a vida. Às vezes você e eu demos muitas áreas da nossa vida a Deus, mas algumas nós retemos para nós. Eu vou servir a Deus em todas essas áreas, menos nessas aqui. Nessas aqui eu ainda vou conservar pecado. Nessas aqui eu andarei conforme o que eu acho melhor. O resto eu entregarei a Deus. O resto eu darei como um sacrifício. Mas isso aqui não. Isso aqui é meu. Isso aqui eu vou administrar segundo o que eu entendo. Deus não aceita essa adoração. Ou tudo, ou nada. Ou toda a vida, ou todo o coração, ou nada. Deus merece tudo. Deus merece tudo. Não só um culto de domingo. Deus merece adoração a todo dia, a todo instante, a cada segundo. É o que Deus merece. E o que Deus não só exige, mas espera dos seus filhos. Todos os sacrifícios. Vamos mais. Veja, Deus merece a adoração de todos. Lembra? Toda a congregação estava lá. Deus merece todos os sacrifícios. Lembra? Eles perderam as contas.
Mas agora, nós aprendemos também que nós adoramos um Deus, e para o nosso culto nós devemos saber disso, nós adoramos um Deus que reside em maravilhosa santidade. Não só adoramos um Deus que exige a adoração de todos, não só adoramos a Deus que exige o nosso sacrifício completo, todo o nosso sacrifício, mas um Deus que reside em santidade, um Deus que é santo. Olha só o versículo 6 a 9, olha aí. Versículos 6 e 9 nos falam disso. Vamos ler juntos? Uma só voz? Me ajudem aí, irmãos, vocês leem muito bem, me ajudem aí. Puseram os sacerdotes a arca... O santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e logo cobriram a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do santo dos santos, porém de fora... Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor, meus irmãos, a arca da aliança representava Deus e a sua santidade. Isso é tão verdade que a Arca da Aliança representava a Deus e a sua santidade, a singularidade de Deus, o fato de Deus estar separado, isso tem a ver com santidade, né? A palavra santidade, santo, significa separado, como os irmãos bem sabem. Então a ideia de santidade é a ideia de separado dos pecadores. Os pecadores não podem se achegar a Ele. Os pecadores não podem ter comunhão com Ele, porque Ele é santo, Ele é distinto dos pecadores, Ele é totalmente santo, puro. Da ideia de santidade de Deus. A arca representava tanto essa santidade que quando o homem tocava nela, ele morria. Lembra a gente citou aqui Uzá. Quando o pecador se aproximou dele, da arca, a arca representava tanto a santidade de Deus, quando o pecador botou a mão nela, ele morreu. Porque Deus é santo, Ele é distinto dos demais. Ele é separado dos pecadores. Quando os filisteus tomaram a arca da aliança dos israelitas, naquela batalha infeliz dos israelitas ali, quando os filhos dos sacerdotes foram até mortos, e levaram os filisteus a arca para o templo de Dagon, seu falso deus, você se lembra o que aconteceu? O templo, a estátua, a imagem do falso deus dos filisteus caiu, foi derrubada, e Deus colocou uma praga sobre os filisteus. Ou seja, a santidade de Deus representada na arca era de fato algo terrível, algo tremendo. E agora esta arca está sendo levada para o Santo dos Santos, o templo. Ela já estava em Jerusalém. E agora ela sobe o monte para descansar naquela câmara mais adentro, mais profunda, mais íntima do prédio, que era o Santo dos Santos. E a arca se torna agora ali, naquele lugar, o trono de Deus na terra. Assim que era entendida a arca de Deus, né? A arca de Deus era chamada de escabelo dos pés de Deus, né? O banco onde Deus põe os pés. A arca era entendida como o escabelo dos pés de Deus. O lugar onde Deus se coloca os seus pés. Lembra? A Bíblia diz que Deus está sentado acima dos querubins. Lembram-se? Ele está entronizado acima. O que havia no Santo dos Santos, dentro do Santo dos Santos? Haviam 2, lembram-se? Querubins, lembram-se? Com as asas esticadas, as asas tocavam as paredes. Um aqui e outro aqui. A ideia é que a arca foi colocada no meio. Se Deus está entronizado acima dos querubins, e a arca está embaixo, coberta pelas asas, então a arca é o lugar dos pés de Deus. Porque Ele está acima dos querubins. O que descansa sobre a arca são os pés de Deus. Então daí a arca é chamada, por assim dizer, o trono de Deus na terra. E os querubins, porque havia querubins lá no Santo dos Santos, onde a arca fora depositada, onde ela descansou ali, onde Salomão levou ela para descansar. Havia querubins ali naquela sala, naquele lugar Santo dos Santos. E os querubins apontam para a santidade de Deus. Os querubins são aqueles que servem a Deus em santidade.
santidade, meus irmãos. O Salmo 99 vai dizer assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés. Daí é o banco onde seus pés descansam, porque ele é santo. Vocês lembram-se da visão de Isaías, quando Isaías tem aquela visão no seu chamado, e ali existem os querubins diante do trono de Deus, e o que eles estão cantando a Deus? Lembra-se? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Estão santificando a Deus, entoando louvores ao Deus Santo. Portanto, querubins lembram a santidade de Deus. E é interessante que essa separação, da ideia de santidade como separação, ela é recheada também aqui de mistério no texto por causa dos varais, né? A arca possuía varais, com os quais se carregava a arca, lembra? Ninguém podia tocar na arca. Se colocavam os varais nas argolas e se levantava a arca pelos varais, mas ninguém podia tocar na arca, certo? Sacerdotes faziam isso, carregavam a arca, Márcio, ok? A Bíblia diz, Eliane, que quando Caleb se colocou a arca dentro do santo lugar, a cortina, havia uma cortina, lembra? Que separava o santo dos santos do santo lugar. Os varais, eles ficavam de tal forma, eles eram compridos, eles empurravam a cortina para fora, ok? E quem estava no santo lugar via, por assim dizer, os varais, viam as pontas dos varais empurrando a cortina, mas não viam nada dentro. Então era um mistério ainda maior, porque você via algo da arca, que sugeria que a arca estava lá, Alice, mas você não via a arca. Então, a santidade de Deus era envolta em mistério. A arca estava ali, mas as pessoas não tinham contato visual com ela. Não podiam vê-la, a não ser o sumo sacerdote. Mas não era todo dia. Uma vez no ano, uma vez só, ele entrava ali e tinha contato com a arca. Mas só ele. O resto, as pessoas viam esse mistério da santidade de Deus. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Nós vimos que nós adoramos um Deus que exige a adoração de todos. E merece. Nós vimos um Deus que exige todos os sacrifícios. E nós adoramos um Deus que merece todos os sacrifícios. Nós estamos diante de um Deus, adorando um Deus que é totalmente santo. Nós adoramos o Deus Santo. Sempre, irmãos, que nós entramos na presença de Deus para adoração, devemos honrá-lo por sua santidade. Devemos separá-lo em nossos corações como o único Deus. Devemos reconhecer o seu ser supremamente perfeito. Devemos nos curvar diante dele como Deus Santo, Santo, Santo. Devemos torná-lo único, santo, distinto em nosso coração. Deu para entender? Assim como ele era distinto no templo, havia um lugar para a arca distinto, separado. Assim, no templo do nosso coração, Deus deve estar separado de todas as coisas. Deve ter um lugar único no centro do nosso coração. Deixa eu lhes falar como isso acontece na prática. E como isso não acontece. Isso não acontece quando eu estou aqui, você, nesse culto, com a mente e o coração em outro lugar. Isso não acontece. A adoração perfeita não pode acontecer quando eu e você estamos aqui pensando em outras coisas. Pensando no dinheiro que amanhã nós ganharemos. Pensando naquele trabalho lá que tem que estar bem feito para que nós sejamos aplaudidos e reconhecidos. Pensando nos prazeres que nós, porventura, fora da vontade de Deus, teremos nos dias da semana. Nos pecados para os quais nós voltaremos. Às vezes eu e você podemos estar aqui com um ídolo no coração, como fora visto hoje de manhã. E isso pode fazer com que Deus não seja o Deus santo, distinto, e que tenha um lugar reservado e central no nosso coração, no templo do nosso coração, onde Deus habita de fato. Então veja, se nós adoramos a Deus, e Ele não está no centro do nosso coração, então a nossa adoração não é a que agrada a Deus. Mas se você hoje está aqui, e você crê na palavra de Deus, você crê que o que Ele diz é verdadeiro, você crê que Ele é misericordioso,
e te salvou no seu Filho. Você crê que a palavra dele pode te conduzir à bem-aventurança. Você crê que ela pode te fortalecer no momento de tribulação. Você crê que, segundo a palavra dele, apesar de você ser quem você é, Deus lhe amou, ele salvou, ele guardará até o fim? Então, você está prestando um culto digno ao Senhor. Você o entronizou, por assim dizer, no seu coração. Você deu o seu lugar, o lugar a Deus, no seu coração, segundo a mesma graça que Deus opera em você e que te tornou capaz de fazer isso. Você então entronizou a Cristo no seu coração. Ele é o santo no seu coração. Ele domina o seu coração. Ele é o rei do seu coração. Isso tem a ver com santificar a Deus no coração, quando nós estamos cultuando a Ele verdadeiramente. Então, se há algum ídolo, se há algum prazer, se há alguma coisa que toma o lugar de Deus ali, então nós não estamos cultuando a Ele como Ele requer e merece que cultuemos. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a santificar a Cristo. Lembra de Paulo? Santificar a Cristo em nosso coração. Torná-lo único, o rei do nosso coração. Para que ele não divida, para que não dividamos o nosso coração com nenhum outro, com nenhuma outra coisa, ou com qualquer que seja a pessoa, a não ser Cristo. Ele deve ser santificado em nosso coração. Irmão, se você estiver longe disso, peça ao mesmo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que opere essa obra graciosa no seu coração. Senhor, o meu coração está dividido. Vem tomá-lo para ti. Toma-o para ti. Toma-o para ti. Me dê condições de entregar o meu coração, de santificá-lo ao Senhor. Peça a Deus isso. Rogue a Deus isso. Busque de Deus esta bênção. E você será bem-aventurado. Você alcançará a bênção que tem buscado no Senhor. Viva em santidade. Não só santifique a Cristo no seu coração, mas como resultado disso, viva em santidade. Irmãos, nós prestamos culto diante de um Deus santo. E nós estamos sempre prestando culto. Esse aqui é um culto solene, é um culto público. Mas quando nós vamos para casa, nós continuamos prestando culto a Deus. É o culto da vida. E esse culto deve ser prestado diante de um Deus santo. Então, quando nós estamos diante do nosso notebook, diante das mídias sociais, lembre-se, você está prestando um culto a Deus, eu estou prestando um culto a Deus. O que eu vejo ali, o que eu curto ali, o que eu ouço ali, o que eu compartilho, isto é parte do culto que eu presto ao Deus Santo. Como é que eu posso compartilhar uma coisa impura? Como é que os meus olhos, que estão na presença de um Deus Santo, podem contemplar algo imoral? Se eu fui chamado para adorar um Deus Santo, se eu fui chamado para me tornar santo como Ele é. Não nos enganemos, irmãos. É falsa a profissão de fé que diz adorar ao Deus Santo quando não vive uma vida de santidade. Deus se compraz em santidade. Lembra o que a gente leu em Hebreus? Sem santidade ninguém verá o Senhor. É necessário que nós sejamos santificados e que busquemos a santificação, sem a qual, repito, ninguém verá o Senhor. Nós cultuamos um Deus santo. Então, sede santos, diz o Senhor, como eu, o Senhor, sou santo. Para terminar, nós aprendemos então com esse culto que nós adoramos um Deus que requer e merece a adoração de todos. Nós vimos que este Deus também, Ele requer e merece todo o sacrifício. Não existe vida cristã sem sacrifício. Você deve abrir mãos das coisas que te atrapalham a adorar a Deus. Se desfazer delas como um sacrifício. Para que você possa servi-lo a Ele, como Ele merece e requer ser servido. Deus merece todo o sacrifício. Mas nós vimos também que nós adoramos a um Deus que reside em santidade. Um Deus santo. Deus requer uma vida santa. Ele requer ser entronizado em nosso coração, em ser distinto em nosso coração, em ser o único que governa e domina o nosso coração. Deus tem que ter um lugar lá, como tinha um lugar no Santo dos Santos. Estava lá entronizado. Assim é o templo do nosso coração. Deus deve estar lá entronizado. E se Ele estiver, Ele governará a nossa vida em todos os aspectos. E por fim,
Esse Deus a quem cultuamos, e a quem Salomão cultuou naquele dia, é um Deus que possui uma glória inacessível. Deus, em sua glória total, é inacessível. Ninguém pode se achegar a Deus em sua glória plena. Não há condição disso acontecer, a não ser que Deus desça a nós e se torne acessível. Vamos ver isso aqui. Versículo 10 e 11 terminando. Vamos ver juntos? Versículo 10 e 11. Tendo o sacerdote saído do santuário, encheu a casa do Senhor, de tal sorte que o sacerdote não puder permanecer ali, para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Irmãos, veja só, quando o culto estava já prestes a terminar, com a arca colocada em seu devido lugar, então diz que os sacerdotes que estavam no santo lugar tiveram que sair correndo, porque a glória de Deus se manifestou ali, enchendo a casa do Senhor, de tal maneira que os sacerdotes não puderam ficar naquele local, tiveram que sair. Isso aqui é uma teofania. Nós ouvimos sobre teofania hoje pela manhã, no sermão do nosso licenciado Mateus. Teofanias são manifestações visíveis da glória de Deus. A teofania não é Deus, mas são manifestações visíveis de Deus. Foi citada hoje de manhã a arca, a sarça ardente. A sarça ardente não era Deus, é uma sarça. Mas ali ela arder e não se consumir era uma manifestação do poder e da glória de Deus. Assim também a nuvem que conduzia o povo de Israel pelo deserto não era Deus. Aquela nuvem não era Deus, mas era a manifestação visível de Deus. Deus usou aquela nuvem como uma manifestação da sua presença visível. Quando o povo via a nuvem, ele sabia que Deus estava com eles. E aqui não é diferente, através de uma nuvem também. Deus aqui se manifesta como se chegando para o local da sua morada, habitando na casa que lhe fora preparada. A mesma coisa aconteceu quando, em Êxodo, Moisés termina a construção do tabernáculo. A tenda, né? Aqui do Salomão é o prédio, é o templo. Lá a tenda do tabernáculo. Quando terminam lá de montar o tabernáculo, acontece a mesma coisa. Olha só o que diz Êxodo, vou ler para vocês. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda, nós vamos ver que os sacerdotes aqui no texto saem. E Moisés não podia entrar, porque a nuvem permanecia sobre ele, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Meus irmãos, Deus é grandioso em sua glória. Aqui nós encontramos uma ironia, né? O templo era o lugar que tinha uma porta para se entrar. E os sacerdotes e o sumo sacerdote entravam no templo. Mas ao mesmo tempo, o Deus que habitava naquele local era um Deus inacessível. Houve um momento em que ninguém poderia ali estar, meus irmãos. Meus irmãos, aqui nós aprendemos que o Deus inacessível se torna acessível por meio de Cristo. Como é que nós chegaríamos a Deus? Como é que nós teríamos comunhão com Deus? Nós, pecadores. É impossível. Se nós, homens, sem pecado em Adão, não poderíamos ver a Deus, com pecado ainda menos. Lembra que há um hino que nós cantamos, né? Que nem mesmo Adão, antes de pecar, viu a Deus. A Bíblia diz que Deus andava com Adão. Mas ali, no texto, a ideia é de que a presença de Deus estava ali. Mas como se manifestava? Porque ninguém poderia ver a Deus e permanecer vivo. Deus é espírito, não pode ser visto. Em sua infinitude, em sua plenitude. A não ser que este Deus fosse um Deus condescendente e se encarnasse e se tornasse visível. Aí sim o Deus inacessível passaria a ser conhecido. E é justamente o que ele faz em Cristo. Em Cristo, Deus se faz acessível. O Deus transcendente se torna imanente.
O Deus que habita nas alturas desce de sua glória para habitar entre os homens, para salvar os homens. Em Cristo nós temos acesso ao Deus inacessível. Quem vê a Cristo vê a Deus. Quem crê em Cristo crê em Deus. Quem tem comunhão com Cristo tem com Deus o Pai. Portanto, meus irmãos, a presença de Cristo conosco faz toda a diferença. Quando Salomão terminou o templo, se a nuvem não tivesse descido, era como Deus não tivesse aprovado a construção, mas a nuvem desceu. É porque Deus aprovou, certo? Aquilo que Salomão quis oferecer a Deus foi aprovado por Deus, porque a nuvem desceu sobre o templo. Ou seja, Deus está aprovando aquela casa. Deus se condescendeu em habitar ali. Então Deus diz, sim, eu vou habitar, essa casa terá o meu nome. Assim, meus irmãos, Cristo também condescendeu em descer e morrer pela sua igreja e dar a sua promessa de que sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Sem a presença de Deus, a casa não vale de nada. Sem a presença de Cristo, a igreja nada pode. E é isso que nós aprendemos aqui para terminar. Olha só o que o puritano Matthew Henry escreveu. Abre aspas. O templo, apesar de ricamente adornado, o templo de Salomão, enquanto estava sem a arca, que representava Deus, era como um corpo sem alma, um castiçal sem vela, ou uma casa sem habitantes. Todos os custos e sofrimentos investidos nessa estrutura imponente são perdidos se Deus não os aceitar. E, a menos que lhe agrade apoderar-se dele como lugar onde gravará o seu nome, aquele edifício suntuoso não passaria de um monte de entulhos. A presença de Deus no meio da sua igreja é o que torna o ministério dos santos, as suas obras, a sua adoração valorosa, que dá sentido. Irmãos, sem Cristo conosco, nós não somos nada, nós não temos valor nenhum. O que fazemos aqui? Isso vale, por exemplo, para edifícios e prédios que comportam igreja. Não existe coisa mais trágica do que ver uma magnífica casa de adoração onde Deus não é adorado, o evangelho não é pregado e o Espírito Santo não está presente em todo o seu poder salvífico e santificador. Pense, por exemplo, na Universal do Reino de Deus. Os templos suntuosos, aquelas construções maravilhosas, mas o evangelho não é pregado ali. O evangelho não é pregado ali. Cristo não é glorificado ali. Pessoas são enganadas ali. Que glória é isso? Que glória. Você pode ter o maior edifício, o mais belo dos edifícios, mas se Cristo não está ali, a sua palavra não está ali, se as vidas, irmãos, se as nossas vidas não são transformadas, então esse empreendimento, todo esse esforço nosso, de nada vale. Todo esse culto, o culto que nós prestamos aqui, o culto bíblico reformado, com toda a ordem, com toda a decência que se espera, de nada vale se Cristo não estiver conosco. Será apenas obras mortas, apenas um rito frio, morto. Não é verdade? Não é verdade? Se nós não amarmos a Cristo, se nós não entregarmos a vida a Ele, se Ele não estiver conosco e a sua graça, então, meus irmãos, vir aqui, ouvir a Escritura, cantar o hinos, nada mais, nada menos será do que um rito morto, frio para nós. E, meus irmãos, para quantas pessoas o é? Para quantas pessoas o culto é algo morto? Porque o Espírito de Deus não habita neles. Então eles vão à igreja domingo após domingo. E nada faz sentido. E tudo parece árido. Mas por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não habita no coração. Porque Cristo não foi santificado no coração. Se Cristo não estiver na vida, nada terá valor. Se Cristo não estiver na igreja, toda obra não terá valor.
A bênção do Senhor é que faz com que a casa tenha valor. Aquela nuvem ter descido no prédio é o que deu autenticidade à obra, valor à obra que Salomão havia feito. Irmãos, nós terminamos aqui. É preciso que nós roguemos a Deus como igreja, que nós temos a graça de ter Deus conosco e mais ainda, Deus em nós. Deus conosco e Deus em nós. E tudo então terá significado. E o nosso culto terá significado. E o nosso culto será abençoador. E o culto que nós prestamos a Deus, aceito por Ele, também nos transformará à imagem dele. Se Cristo for honrado em nossos corações, se Ele for crido, se Ele for vivido, então nós seremos muito abençoados naquilo que oferecemos a Deus. E eu termino com um exemplo de uma missionária presbiteriana chamada Elizabeth Freeman. Essa missionária, ela viveu para a glória de Deus, viveu diante de um Deus santo, cultuando a este Deus até o fim de sua vida. Essa missionária, junto com seu marido, foram enviados como missionários pioneiros para a Índia. E ali trabalharam por alguns anos até serem presos por muçulmanos. E eles foram levados a um campo de exercícios forçados e posteriormente foram mortos a sangue frio. Tanto a missionária quanto seu marido. Mas antes de ser morta, Freeman, essa missionária, escreveu a um sobrinho que ela possuía, que ela tinha. E ela ali na carta disse as seguintes palavras, abre aspas: espero, meu sobrinho querido, que Deus lhe faça um missionário. E para onde quer que seu destino o levar ou leve, e enquanto Deus poupar sua vida, Ele assim se compraza de ti. Pois afinal de contas, faz pouca diferença, querido sobrinho, onde passamos esses poucos anos fugazes, se eles forem vividos para a glória de Deus. Eu lhe asseguro que não existe outra coisa pela qual vale a pena viver, senão para a glória de Deus. Fecha aspas. Irmãos, nada mais vale a pena do que viver na presença de um Deus santo, adorando em sinceridade e santidade, tendo de sua graça e poder, sendo aceitos por Ele em Cristo e espelhando a imagem e semelhança desse mesmo Cristo em santidade e glória, segundo a sua vontade. Portanto, irmãos, que nós como igreja oremos como fruto de um desejo, como a expressão de um desejo de viver diante desse Deus que requer a adoração de todos, que requer e merece todos os sacrifícios, que habita e reside em santidade e que é um Deus em toda a sua glória inacessível, mas que se fez acessível e conhecido por meio de Jesus Cristo. Se esse Deus conosco está, então todo o nosso culto não só será aceito por Ele, mas será abençoador para a nossa própria vida como igreja. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Queridos, nós vamos agora chamar os presbíteros da igreja para nos prepararmos para ministrar a Santa Ceia e participar dela. Vamos então abrir a nossa Bíblia.